Fala pessoal, beleza? Quem é novo no canal, né? Seja bem-vindo. Tá? Então, a ideia desse vídeo aqui é trazer uma explicação, né? Dentro do racional, né? Desse operacional, tá? Explicando, né? As peças, tá? Todas as peças do operacional, por que que essa regra de coloração da 20 existe, essa da 50, essa da MM9, a questão dos gatilhos, tá? A questão da regra de coloração dos candles, tá? O significado dessa regra de coloração amarela, tá? Então, para quem é novo no canal, para quem é membro recente, né, que acabou de adquirir o sistema, acaba sendo um vídeo também interessante, tá? Até porque ele acaba sendo mais atualizado, tá? Que o anterior, beleza? Tá? Então, o que que são esses plots de volume, né? Que muitas vezes aparecem no gráfico, tá? E algumas formas, né, de você utilizar e pensar, né, dentro do sistema, tá? Beleza? Então, vamos começar aqui, né? A princípio, pessoal, né, esse sistema, né, todo esse sistema de compra e venda, né, toda essa regra de coloração, né, ela foi criada, né, para mim, tá? Ela foi criada para minha, né, para minha disciplina, tá? A ideia, né, de todo esse sistema aqui é que eu, né, operasse sempre dentro de um sistema, né, que não, né, que eu não entrasse, né, contra, por exemplo, uma movimentação baixista, né, que eu não parasse, né, com aquela ideia de que, não, aqui é só um pullback, eu vou comprar aqui, ou eu vou continuar comprando aqui, vou continuar comprando aqui, vou fazer um médio e vou quebrar a conta aqui embaixo, tá? E aí, finalmente, quando a conta da pessoa não aguenta mais, né, aí o preço volta a subir, tá? Ou entrou no pior momento, né, do mercado, né, e aí vai fazendo médio até quebrar o dia, tá? Então, a ideia desse trade system aqui, ele foi construído exatamente, né, para minha, para minha disciplina, tá? Para minha disciplina, para quê? Para que eu siga, né, com disciplina, os padrões ali expostos, né, tá? Até porque eles são visuais, né, tá? Assim como as regras de coloração, tá? E isso daqui, pessoal, não foi simples, né, de se chegar, tá? A gente, a cada erro, né, que a gente tem, né, acaba requerendo, né, novo aprendizado, né? Acaba a gente tem que aprender com os nossos erros, né? Eu espero que vocês aprendam com os meus, né? Já peguem a questão da disciplina aqui, né? Tá? Porque assim como vocês, eu também tentei, né? Quase tudo, né? Depois eu vou mostrar para vocês a quantidade de indicadores que eu tenho ali criados, né? Por mim, tá? E aprender, né? Com os erros dos outros, né? É a forma mais inteligente, né? E você encurtar, né? Seu caminho, né? Sua jornada, tá? Até ganhos consistentes, certo? Então, o que eu fiz aqui, né? Aqui eu tenho um sistema, pessoal, que atualmente ele só te dá trades a favor de uma tendência prévia, tá? Eu tinha um sistema anterior, tá? Tinha um sistema anterior, que é esse sistema aqui, tá? E esse sistema eu encerrei ele, por quê? Porque eu percebi, pessoal, que quem está começando, né? O ideal é que a pessoa não veja trades contra a tendência, tá? Não veja o trade inicial contra a tendência. Porque muitas vezes, né, ela acaba entrando em momentos ruins. Esse dia aqui foi um dia excelente, tá? Aqui estão os gatilhos, certo? De compra, certo? Aqui, ó. Aqui está o gatilho de compra também, ó. Dois gatilhos de compra. Esse daqui voltou de imediato, né? Estoparia a pessoa, tá? E muitas vezes, né? Até que nesse dia foi um dia bem tranquilo, né? Os gatilhos de compra acabaram pagando, né? Tá? E os de venda também. Por quê? Porque a volta foi meio que imediata, né? Estoparia aqui, né? E aqui também já daria lucro, tá? Aqui daria lucro, né? Mantendo o stop aqui em cima, né? Aqui novamente, tá? Só que tem momentos, né, que ter um trade system desse tipo, né, que não, ele acaba não sendo positivo, né? Tá?
principalmente quando ele acaba te dando trades assim, né? Trades em pullbacks curtos e rasos, onde a pessoa deveria estar pensando só em vender, né? E aí ela já está querendo comprar aqui de novo, né? Tá? Então, eu tirei esse daqui, tá? E deixei apenas, né, com movimentações a favor da tendência, tá? Por quê? Porque em tudo que você estudar, né, quase todo trade system que você estudar, em quase toda metodologia que você estudar, né, o que vai estar escrito lá vai ser que a tendência é quando a gente ganha dinheiro, né? Que a tendência, né, ela é sua amiga, né? Tá? Então, a ideia é que mesmo que eu venha aqui para o M1, eu vejo uma pequena tendência, tá? Lógico que ainda assim, né, requer da gente, né, algumas observações, tá? Igual, observação de lateralidade, né? E a ideia, né, é que você consiga fazer algumas operações nas primeiras horas do dia, né, coma a sua fatia de pizza do mercado, tá? E aguarde o dia seguinte, tá? O mercado não é um caixa eletrônico, pessoal, ele não dá dinheiro o dia inteiro, toda hora, tá? Dentro dessa movimentação aqui, ó, é uma movimentação bem interessante para quem não sabe operar isso daqui, tomar stop, tá? Para quem pensa em comprar alto ou pensa em vender baixo, tá? E aí aqui já dá para trabalhar, né, um item, né, do Trade System, tá? Que é esse plot aqui. Ele é baseado em cálculos, né? São alguns cálculos de volume, alguns volumes mais altos, né, e outros por volumes mais baixos, interesse e desinteresse, né, dos grandes players, tá? E aqui você está vendo, né, que essa região serviu como suporte, 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 tá? E isso daqui você vai ver uma centena de vezes, tá? Aqui, ó, tá? Gerou uma movimentação de alta, certo? Então essas regiões para mim elas sempre estão marcadas aqui no gráfico. Por quê? Porque elas são de real valia, né, para me ajudar numa tomada de decisão, tá? Ó, essa linha aqui que você está vendo aqui, ó, ela é a extensão dessa movimentação aqui, ó, do dia anterior, tá? Região de volume, ponto de reversão dessa lateralidade, tá? E quanto mais você testar, né, mais você vai entender que essas regiões, né, elas acabam gerando, né, essa movimentação, muitas vezes de suporte e resistência. Tá vendo aqui? Tá? Certo? A reversão em cima dessa movimentação, topo mais baixo, tá? Aqui tinha outra resistência, tá? E aqui ela está atuando como suporte, né? Beleza? Então esse é um dos itens do operacional, né? Que é esse plot, né? Que são suportes, né? Aqui, no caso, né? É suporte e aqui resistência, né? Né? Por níveis de volume, tá? Então esse é um dos itens do operacional, né, que você tem que conhecer. E claro, né, fazendo alguns testes você vai entender do porquê que ele está no gráfico, certo? Então esse é um dos itens do operacional. Um outro item do operacional, pessoal, tá, é a regra de coloração dos candles. Tá? A regra de coloração dos candles, né, ela tem o dever, né, de te mostrar a tendência. Tá? Essa regra em si, né, ela é voltada para a tendência, certo? Então, quando eu tenho candles amarelos, eu tenho uma transição ou um pullback, né, para continuidade de movimentação, ou eu estou tendo uma transição de uma movimentação de alta para uma movimentação de baixa. Tá? Os gatilhos, né, que te dão as ordens de compra e venda são as linhas amarelas, né, gatilhos de venda, né, tá? E os gatilhos verdes, né, eles são os gatilhos de compra, tá? Certo? Então aqui você tem gatilhos, e esses gatilhos eles são voltados a price action, tá? Boa parte da leitura, né, a maior parte da leitura dentro desse sistema vem, né, de movimentações e leituras do All-Brooks, tá? Certo? Então a maior parte da literatura, né, vem do All-Brooks. Algumas partes também temos participação do Oliver, né, que também é outro que trabalha uma questão de price action, né, e introduz a ideia do Fab 4, né, que é a questão do preço trabalhar acima do 200, né, da média móvel de 200, certo?
E o Allbrooks ele tem modo rompimento, ele tem canal estreito, tá? E aqui você tá vendo, né? Canal estreito, né? Após uma barra, né? Outra barra já reverte a movimentação, tá? Canal estreito até máximo 3 barras já é revertida, tá? Então toda essa subida aqui foi num canal estreito e ela acabou dando vários gatilhos que deram muito certo, mesmo para 1 minuto, tá? Então essa é a ideia, né, por trás do operacional. Gatilhos de price action a favor da análise técnica. Eu já estudei fluxo, pessoal, também, não me dei bem, né? Tá? Para mim não deu legal. Mas eu amo estudar price action, tá? Eu amo estudar isso aqui. E para vocês terem ideia, né, isso aqui é um gerenciador de estratégias, tá? É aquele gerenciador lá do Profit, né, de vocês. Tudo isso daqui, pessoal, ó, são movimentações que são estudos, né, que eu acabei fazendo e criando e verificando indicadores, né, e testes, né, tá? Marcador de topos e fundos, né, baseado no IFR, tá? Agressão, né, com saldo, né? De agressão tem vários, tá? All barras, tá? All barras color, all barras direção, né? Isso aqui é tudo dentro da leitura do price action do Allbrooks, tá? Então daqui vão saindo os estudos, né? Estudo de Ichimoku, né? Para quem gosta, né? A gente tenta, né, pessoal? A gente gasta tempo, né, tentando isso daqui. Estudos de alinhamento, tá? Das médias, ao plot de direção, tá? Aqui são os atuais, né? Que são os que as pessoas recebem, né? Coloração para VWAP, né? Regra de coloração para MM20, né? Topos e fundos, marcador, né? Bollinger, né? Alguns estudos da Bollinger, alguns estudos de candle de impulsão, né? Quanto que uma barra fecha, né? Completa, mais próximo da sua máxima, da sua mínima, tá? Coloração com os melhores gatilhos, coloração de um trade system chamado de 10-10, né? Narrado pelo Storm, tá? Coloração para robô, lá, CM9, né? O index, tá? Ó, então, sim, para vocês terem ideia, né? Aqui é Ichimoku também, né? As nuvens de Ichimoku, né? A Tenkan, tá? De mais, de menos, né? Divergências, tá? Duplo rompimento, EasyDD, tá? Fab4, tá? Estudo aqui de Fab4, tá? Então, assim, é através de estudos, né? E regras de colorações que a gente vem montando, né, eu acabo podendo fazer algum tipo de anotação, né? Para poder, né, trabalhar isso daqui. Traps, tá? Fluxo, né? Fluxo de indicador atualizado, tá? Isso aqui é um FIBA automático. Não funciona muito bem, ainda precisa de ajuste, tá? Inside bar, preço de fechamento de reversão, tá? Então, tudo isso que eu falo para vocês, né? Eu já gastei bastante tempo, né, estudando isso daqui, tá? LT canais, esse daqui eu ainda quero terminar, tá? Esse LT Channel in Progress, né? Ele tá faltando ali algumas etapas, né? E provavelmente em determinado momento, assim que eu conseguir terminar, vocês também vão estar recebendo, né? Tá? Então, ó, LUIFR, OBV, Slow estocástico. Já juntei o Slow no MACD com RSI, né? MACD, várias configurações. Aí tudo isso daqui, pessoal, a maioria acaba sendo indicador criado mesmo, tá? O MACD para tendência, tá? Então a gente estuda o código, né, e vai criar o indicador em si, né? Criar realmente um indicador. OBV Hard, né? Olha a quantidade de estudo de PC aqui, ó. Tá? PC 70, alta, baixa, PC compra-venda, PC compra-venda letras, tá? Tipos de PC com trap na 20, na 50. Então, todos esses estudos aqui acabaram revertidos para isso daqui, tá? Preço de fechamento de reversão médias, né? Então tem muita coisa aqui, né, que vocês, né, não precisam passar por essa etapa de tempo, né, gasto dentro disso daqui, tá? Aqui você já recebe a melhor parte que tem, né, da movimentação do preço, né, para isso daqui, tá? Que era só para mostrar para você o tanto de coisa que tem, certo? E o tanto de tempo gasto, né, que é para poder chegar em algo assim, tá? Fora a anotação, né, pessoal? Beleza? Então aqui é a ideia, né, para vocês entenderem, né, como que funciona isso daqui. E tentando extrair, né, o melhor de tudo aquilo lá, né,
Aí tem a regra de coloração, que está presente aqui na MM9. Tá? Então, a MM9 ela é baseada apenas em cálculos, né, de máximas e mínimas. Está renovando máxima, ela permanece na cor verde. Parou de renovar máxima, né, ela fica na coloração vermelha. Ela só tem isso, né, só cálculo de renovação de máxima. Tá? Aqui começou a renovar mínima, ela ficou vermelha bem pouquinho, tá vendo aqui? Logo em seguida voltou uma movimentação de renovação de máxima. A partir dessa barra aqui ela volta a ficar verde. Tá? Então, a regra de coloração da MM9 é essa. E a ideia, né, por trás de juntar essas regras de coloração com colorações semelhantes é para que realmente fique isso daqui muito visual. Tá? É para quando você bater o olho e ver isso daqui tudo vermelho, pelo amor de Deus, não pensar em comprar. Né? Por quê? Porque aqui você está tendo gatilhos de venda, está tudo vermelho, então você tem que esperar momentos que você possa vender. Né? E aí a gente cita, né, que alguns trades são os melhores, que saem das médias e tal. Isso daí é literatura, né, clássica, né? Certo? Os melhores trades saem das médias móveis, né, PC, tá? Então essas coisas eu acabo repetindo para vocês. Então a MM9 ela acaba tendo apenas esses cálculos. Né? Aqui a gente tem a MM20 exponencial, tá? Então essa média aqui acaba sendo a MM20 exponencial, né? A MM9 também é exponencial. E a MM20, pessoal, ela tem uma outra regra de coloração, tá? Que é de um indicador próprio, tá? Que ele se trata de afastamento médio, tá? E nele, quando ele está com essa regra de coloração aqui, né, nesse tom de azul escuro, tá? Isso quer dizer que eu tenho um excelente afastamento médio, né? Ou seja, uma boa tendência. Tá? Então, quando eu tenho a MM20 nessa coloração, eu sei que eu tenho uma boa chance do trade ir a meu favor. Quando ele fica nesse tom de azulzinho aqui mais claro, eu tenho leve tendência de alta. Tá? E aqui já é outro indicador. Tá? Então, todos aqueles estudos lá que vocês estão vendo foi para poder extrair um pedaço e colocar aqui. Tá? E aqui eu tenho, quando ele fica vermelho forte, né, um bom afastamento médio e uma boa possibilidade do preço ter a movimentação de baixa forte. Quando ele fica nesse tom de vermelho aqui mais claro, só me indica leve tendência de baixa. Tá? Beleza? Então, isso daqui é a tradução, né, dessa regra de coloração aqui da MM20. Tá? Então, regra da 9, cálculos de máximas e mínimas, aqui um indicador próprio, né, de afastamento médio. Tá? E aqui, né, outro oscilador, né, que aí nos diz que a tendência está sendo iniciada. Né? Muitas vezes ela vai ser acelerada. Tá? Beleza? Então, as regras em si, elas também precisam ser entendidas por vocês. Que é essa ideia do visual, né, ela somada, ela tem que te dar a segurança, né, ela tem que te dar a mesma segurança que ela me dá. Por isso que é importante vocês fazerem backtest. E por isso que eu falo do M1. Por quê? Porque tendência, ela vai ser tendência mesmo no M1. Tá? Muitas vezes aqui no M5 você vai ter 4 barras de baixa, 5 barras de baixa, mas aqui no M1 você consegue ver clara tendência, claro afastamento médio, claro direcionamento das médias. Tá? E aí aqui na média móvel de 50 tem uma regra de coloração mais simples, né? Que ela se trata só, né, de alinhamento médio. Tá? Quando o preço está alinhado com as médias. Tá? Esse aqui é mais simples. Tá? Bem mais simples do que essas outras duas. Certo? Então é só o alinhamento do preço com as médias. Ele ficou nesse tom de azul. Esse aqui está no tom de azul. Esse aqui está no tom de verde. Os candles estão azuis. Cara, pega os gatilhos de compra e aproveita o momento. Até onde? Até onde tiver espaço. Né? Porque assim, os trades eles precisam de espaço para evoluir. Né? Às vezes eu estou chegando aqui já na média móvel de 200. Aqui não, aqui foi um 5,4. Né? Mas digamos que a média móvel de 200 está aqui. Né? Muitas vezes a 200 vai ser teu alvo, como ela foi nesse dia. Tá? Média móvel de 200 nos 5 minutos acabou sendo o alvo dessa movimentação. Tá? Então eu tenho regra de coloração de tendência para os candles, tá? Tenho gatilhos por price action, certo? Que são interessantes, tá?
eu mudo minha forma de pensar e de ver possibilidades depois de um gap de média, tá? Isso daqui também é explorado na regra de coloração, certo? Tá? Então esses são, né, alguns detalhes, né, do sistema, né, do trade system. Tá? Então você tem a questão do volume, você tem a questão dos candles indicando a tendência, você tem os gatilhos a favor de uma movimentação de análise técnica clássica, tá? Você tem aqui, né, um indicador de topos e fundos, tá? Ele é bem interessante em lateralidades, né? Deixa eu mostrar essa parte aqui quando está na lateralidade para vocês verem. É mais visual, né, pessoal? Você ter isso daqui, ó. Até mesmo para você marcar, por exemplo, a continuidade disso, tá? Ó, tá? Esse aqui é um marcador de topos e fundos. É um código simples até também, tá? Só que eu sei que na hora que esse daqui testou esse, e se eu estou pensando em lateralidade, aqui eu tenho a região de volume, aqui testou nova mínima. Em lateralidade, eu sei que novas mínimas tendem a falhar, então eu posso pensar em antecipar minha compra aqui, né, com alvo a princípio na média móvel de 20 e observar. Aqui pagou muito mais. E aqui acabou sendo um novo teste, né, de nova mínima. Né. E aqui você tem, né, a wedge, o porquê da wedge, né, wedge em lateralidades, desculpa, em lateralidades elas tendem, né, a ter uma boa movimentação, né, contrária àquele direcionamento que vinha tendo, tá? Então, e aí você vai somando, né, essas informações. E aqui é a mesma coisa. Aqui no topo, né, já que a gente está falando de lateralidade, ó, quando o preço chega para testar essa região, né, ele acaba gerando um bom pullback aqui. Testa novamente, cai, né, testa essa outra região aqui em cima. Você não vê gaps fechando aqui em cima, tá? A mínima do candle acaba sempre voltando para dentro da região, tá? E aí depois, né, uma excelente movimentação contrária a isso, tá? Então essas regiões de máximas e mínimas são legais em lateralidades, tá? Pra vocês observarem a movimentação do preço, né? E não, né, se espantar com ela aqui, ó. Aqui como fica bem mais visual, né, tá? Que você não está tendo grandes renovações de máximas ou mínimas, tá? Tanto acima, né, quanto abaixo, beleza? Então esses são, né, itens do operacional, tá? Aí tem uma coloraçãozinha simples para ver o up também, né? Que é para ficar aquele negócio mais visual também, né? A ideia, né, é você ter algo que você bata o olho, né, e consiga, opa, tá aqui, ó, tá interessante isso aqui, sabe? Aqui já é aquela segunda movimentação, né, depois que ele fez o fundo, tá? Ponto de parada do preço dessa movimentação aqui, ó, em cima da região de volume, tá? Até mesmo do M1, né? Então esses são itens do operacional. E você tendo o operacional, né, para quem já adquiriu, você tem que estudar, né? Você ainda assim precisa perceber isso, tá? A regra de coloração, ó, tudo azul, né? Gatilho, né? Você está num momento feliz aqui, né? Você está num momento que o preço tende a vir muito pouco contra você, tá? As médias estão com bom afastamento, né? Tem um bom alinhamento, tá? Aqui é um gap de média, uma pequena MTR, né? E uma movimentação de baixa, tá? Beleza, pessoal? Então, a ideia é ter um sistema, né, bem visual, né? E eu criei isso daqui, como falei para vocês, isso aqui foi criado para minha própria disciplina, tá? Eu fiz algumas modificações, né, depois de aumentar a quantidade de membros, né? Porque eu percebi que o pessoal tem uma dificuldade, por exemplo, evitar, né, trades contra a tendência, tá? E trades a favor da tendência pagam sempre mais, tá? Beleza? Olha, é só você observar o tamanho dessa perna para o tamanho dessa, né? O tamanho dessa para o tamanho dessa, tá? Então você vai ganhar muito mais a favor da tendência do que contra, certo? Então a ideia, né, é que dentro do sistema, né, aos membros, né, que adquirirem o sistema consigam, né, ter essa leitura também do preço, né, a favor de uma tendência prévia, tá? Aqui foi uma movimentação bem difícil, né? Aqui, né, nesse períodozinho, mas ainda assim, né, o fato de você evitar, né, de comprar, né, dentro dessas movimentações, né, acaba já sendo muito positivo. E outro ponto, pessoal, às vezes, né, é aproveitar aquele período de maior volatilidade do mercado, né?
Aqui, ó, que eu só tive venda aqui, pagou alguns pontos, deu compra aqui, né, pagou bastantes pontos, né, 700 pontos. Depois aqui, gap de média, né, pequeno pullback, né, e aí pagou mais bons pontos, tá? Acabei esquecendo de falar, né, a VWAP, né, é outro ponto que a gente deixa aqui no nosso gráfico, né, porque muitas vezes a VWAP do dia anterior, né, a região dela, acaba fazendo pressão, né, de compra ou venda, tá? Se vocês observarem, a máxima do dia foi exatamente na VWAP de antes de ontem, tá? Beleza? Então também é um item do operacional que está ali, né? Para você não precisar ficar marcando e para você também não esquecer de marcar, tá? Então é uma região que também, né, muitas vezes acaba nos auxiliando ali como suporte ou resistência. Quando o preço chega às vezes nessas regiões, ele sente, né, uma dificuldade de romper, uma dificuldade de continuidade, tá? Beleza? Só para vocês darem uma olhada também, né, em todos os itens do operacional, tá? E a ideia, né, pessoal, é que você tenha, né, tudo isso daqui a teu favor, né, para que você siga, né, com disciplina, a orientação e aquilo que o preço está fazendo, né? Ter gatilhos a favor de uma tendência prévia, que já está pré-determinada aqui, né? Bem diferente, né, de você ter isso daqui, né? Tá? Mesmo que eu coloque aqui, por exemplo, a média móvel de 20, né, que seria, né, a forma que eu operava, né, anteriormente, tá? Dentro da leitura dual, né, a gente usava só a média móvel de 20, né, aqui. E o preço, tá? É isso, é uma média móvel exponencial, tá? E o preço. Né? E a partir daqui você tem que tirar suas operações. Né? Então, numa comparação de uma coisa com a outra, né, eu acabei criando um sistema que é bem mais visual e que não me deixa, né, perder algumas entradas, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho, aqui fica, né, aquela ideia, né, de que eu posso entrar aqui a qualquer momento, né, e eu posso perder, por exemplo, um padrão de entrada, né, porque eu não vi, ou porque eu estava distraído, ou porque eu estava com medo, ou porque eu já havia sido estopado, ou porque eu estava tentando comprar, por exemplo, nessas pequenas movimentações aqui, né, e já acabei dificultando muito meu dia, meu psicológico já não está mais tão legal, tá? Então, né, a ideia é você ter um sistema, né, que te ajude, né, que possa te auxiliar, tá? E que coloque, né, algum ponto, né, na questão de hesitação de entradas, tá? Por quê? Porque se eu tenho um parâmetro de entrada, eu tenho boa possibilidade, né, do preço pelo menos atingir esse topo, né? Entrei aqui na movimentação, né? Ele fazer pelo menos um topo duplo, né? Fez o topo duplo, qualquer coisa. Na pior das hipóteses, eu coloco isso daqui no break-even e deixo ir, né? Tá? Depois do break-even, né, acabou gerando uma movimentação legal e não voltaria, né, para te estopar. Então é uma forma muito mais segura, né, de você ter entrada e ter saída. Lógico que ainda assim requer análise de espaço, né, pessoal? Isso daqui, por exemplo, isso daqui é inoperável, tá? Isso aqui é simplesmente inoperável. Você está vendo o preço entrecortando as médias tanto para cima quanto para baixo, esquece isso aqui, esquece isso daqui. Você tem que esperar o preço desenvolver e sair desse tipo de movimentação, né? Aqui é quando você não deve operar. Mesmo assim, tem momentos que você não deve operar, tá? E adquirindo o sistema, você tem acesso, né, a gatilhos e movimentação do preço a favor de uma tendência, né, que é quando o preço realmente tem algum tipo de alinhamento, né? E você também vai observar isso daqui, né? Afinal de contas, a ideia de você ter essas médias também é para isso, tá? E quando você tiver dúvida, né, se em determinado momento, por exemplo, você está vendo as médias flat e você não tem certeza da operação, essa dúvida ela já é o suficiente para que você evite de entrar, né, no meio disso daqui. Sobreposição de barras, pessoal, uma barra sobreposta a outra, não é uma movimentação interessante que você quer estar presente. Você quer estar presente em gaps abertos. Você quer estar presente nisso aqui, né? Movimentação linear do preço, tá? Gaps abertos.
preço acelerando a movimentação, tá? E a tendência, né, afinal de contas, né, a tendência ela funciona e ela é lucrativa, né, tá? Isso é um consenso, né, comum. Aqui é um FAB 4, tá? E virou para uma movimentação de venda, tá? E a ideia é que você, através visualmente mesmo, né, veja que você está num cenário vendedor, que você tire da ideia da cabeça, né, aquela ideia, não, eu vou comprar aqui porque aqui vai subir, tá? Não, eu vou comprar aqui nesse fundo aqui porque já caiu bastante, tá? Não, eu vou comprar aqui agora porque aqui já caiu bastante. Aqui até pagou um pouco, né? Mas a movimentação de baixa teve continuidade, tá? Então, e a tendência ela tende, né, a continuar, né? E como já repeti algumas vezes, né, como o Al fala, né, a tendência ela pode continuar por muito mais tempo, né, do que sua carteira pode suportar, tá? Movimentação em tendência de alta aqui, ó, tá? Certo? Gatilhos de compra, tá? Beleza? E a ideia também, né, pessoal, é que o Trade System, né, ele te traga, né, alguns benefícios, né, emocionais, tá? Você tenha, né, benefícios emocionais, que são, né, o fato de você ter, né, já um direcionamento para encerrar aquela questão de a dúvida, né, para que você consiga ter disciplina, para que você consiga, né, ter melhores resultados, né, controlando medo, ansiedade, né, afinal de contas, isso daqui é um sistema testado, tá? A ideia é que você resolva aquela questão do se, né, que fica às vezes no final do dia, nossa, se eu tivesse comprado, se eu tivesse comprado bem aqui, né, teria ganho o dia, né? Que todo mundo já passou por isso, pessoal, tá? Num sistema desse daqui, o se fica muito mais presente, tá? Por quê? Porque aqui é você que vai ter que realmente decidir. E aí você volta, né, para aquele seu nível de, você volta para o seu nível de estudo, seu nível de comprometimento, que aí você tem que ter com você. Aqui, né, você tem que tomar a sua real decisão. Tá? E muitas vezes, por uma mera distração, às vezes você deixa de tomar essa decisão. Eu já deixei, né, muitas vezes. Tá? Como foi falado, o Trade System foi criado para mim. Tá? Para quê? Porque operar com esse modelo aqui, né, não estava sendo suficiente para eu conseguir ter uma boa assertividade, para eu não conseguir, por exemplo, pensar em entrar vendido quando eu via uma reversão de 2 barras, ou quando eu via, por exemplo, isso daqui, vou vender aqui por retorno às médias, né? E aí você às vezes foca numa operação, toma um stop, já fica desconcertado, né? E depois não entra na próxima, né? Isso daqui é muito diferente, né, pessoal? Disso daqui, tá? De você ter o gatilho ali na tua cara gritando para você, ah não, não entrei nesse, tem outro aqui. Ah não, não entrei, tem outro. Não entrei, teve outro, tá? Não entrei, teve outro, né? Teve várias oportunidades. Se você não entrou nisso daqui por nada e chegou no final do dia faltando ainda pelo si, né, ainda está faltando confiança no seu estudo, né? E mesmo com o sistema, né, com esse trade system, vendo, né, repetir a movimentação do preço, com o tempo isso daqui você vai internalizar isso daqui. Você vai começar a internalizar e ver que o preço está acima da 9, não chega na 20, isso daqui é uma tendência super, né? Isso daqui não vai ser revertido de maneira fácil. E logo após ela começar, são os melhores momentos para você estar nela, né? É para você pegar mais pontos, 600 pontos, tá? Né? Então a ideia, né, é que esse sistema ele consiga, né, que você com o Trade System, né, você consiga resolver, né, aquele se, né, aquela dúvida, né, aquela dúvida cruel, né, que a gente tem, né, que todos nós temos, né, tá? Do se, né? Se eu tivesse entrado, né, se eu tivesse pego essa movimentação, né, tá? E aqui, como foi falado, né, fica para você também a observação do preço, né, do que o preço está fazendo, tá? Quando ele faz essas movimentações em cima de região de volume, né, eu já fico com a ideia, né, de que ele vai gerar um repique, tá? Preço de fechamento de reversão está em cima da região de volume, né? Aqui ele renovou máxima, tá?
Renovou máxima, aqui não renovou mínima, poderia renovar máxima, veio e fez, não renovou mínima, né? Renovou a máxima de novo. Aqui já muda toda a estrutura de novo. E você consegue dar atenção, né, para a estrutura do preço, tá? Parou de renovar a mínima, né? Tá? E aí você vai dando atenção para os fechamentos, para os tipos de barras, né? Acompanhando isso aqui, né? Barra a barra, tá? Certo? Então a ideia, né, é que você tenha um sistema que realmente agregue, né, valor real, né, para suas operações e que você realmente seja, né, lucrativo, porque a ideia do mercado é que você seja lucrativo. E principalmente, né, que você entenda, né, que o mercado não é um caixa eletrônico e que existem momentos, né, que você, né, vai ter que ter o controle da sua paciência, por exemplo, para você não operar lateralidades desse tipo aqui, né, é um bom exemplo, tá? Certo? O preço só saiu dessa lateralidade aqui, né, depois desse pullback aqui de maneira mais segura, tá? Ele sai dessa movimentação, faz pullback, volta e sai com barra de ignição, tá? Depois desse gatilho aqui, ó, é que era a venda mais segura, tá? E aí pagou ainda, né, quase 1.000 pontos, tá? Em 16 minutos. Tem momentos que não é, né, para a gente estar tentando, né, operar. A gente precisa, né, ver o preço tomar uma decisão, né, tá? Então a ideia é que realmente, né, com os vídeos, né, e com o acompanhamento, né, que a gente faz, com os fechamentos de mercado, né, com a exposição de estudos, né, de pesquisa, de teste, de anotação, de adaptação, né, que nem vocês viram, né, que você consiga, né, se tornar lucrativo, né, pessoal, tá? Tem dias, mesmo para o M1, né, um dia como esse aqui, ó, mesmo para o M1, né, praticamente você só teve gatilho de venda durante quase todo o dia. Né? Você teve esse gatilhozinho aqui de compra, né, contra a tendência, testando a 50 aqui pela primeira vez, tá? E depois continuidade, né? Então, né, a ideia é que você realmente possa, né, utilizar, né, as ferramentas do operacional. E ainda assim, pessoal, vai requerer de você dedicação e disciplina, né, para seguir e também para estudar, né, para fazer seu backtest, fazer seu replay de mercado, entender as movimentações, entender essas regras de coloração que eu falei, são mais favoráveis a você em determinados momentos. Tem determinados momentos que você tem que entrar de qualquer jeito, né, que você precisa participar da movimentação, porque é uma movimentação que tem uma alta probabilidade, né? Pequeno pullback, curto e raso, nova barra de ignição, né? Pagou mais 230 pontos em 8 minutos, tá? Fora a movimentação aqui de cima, né? Beleza? Então a ideia é que você consiga, né? É que o sistema, né, pelo valor, né, que ele pode agregar ao teu trade system, ao teu emocional, né, e a tua experiência, né, como trader, né, e a tua disciplina, né, pessoal, que é seguir, né, um trade system robusto, né, e já testado, tá? Pegar algumas fatias do mercado ali de 9 até meio-dia, descansar, depois das 3 talvez, né, ver se o preço está fazendo algum tipo de movimentação interessante depois, certo? Então eu espero que tenha conseguido, né, apresentar aqui para vocês, né, os itens do operacional, né, para quem tem interesse, né, em se tornar membro, né, tem o custo o valor da mensalidade, né, para adquirir o sistema é de R$ 100, né, por Pix ou pelo Mercado Livre, lá, né, compra segura, lá no Mercado Livre tem umas taxas extras deles, né, e para quem acaba ficando mais tempo, né, que são os membros mais antigos, já compram cada 3 meses, né, e acabam levando 4, tá? Beleza? Então, tendo dúvidas, né, sobre o Trade System, né, eu acredito que seja interessante você assistir, né, esse vídeo e às vezes rever se você não pegou e usar, né, tanto essa regra de coloração aqui, ó, de afastamento médio a teu favor, né? Na verdade, você tem que usar tudo a teu favor, né? Todas as ferramentas a teu favor, né? Quanto mais coisas positivas você puder usar a teu favor, melhor, né? Tá? Elas não estão aqui de enfeites, tá, pessoal? Isso aqui é a melhor parte que eu consegui extrair de todos aqueles estudos lá que vocês viram,
né, estão transcritas aqui, tá? Beleza? Então, né, para quem gostou, né, curta, compartilha o vídeo aí, por favor. E para quem é curioso, né, mas é mão de vaca até investir em si mesmo, permanece aí no YouTube, tá? Quando a gente atingir 1000 membros, né, eu vou acabar fazendo ali uma abertura de uns 10 dias, tá? Das ferramentas do Trade System, tá? E ele vai ser, né, disponibilizado, né, para todos os membros ali apenas, tá? E vou pedir, né, para que o pessoal curta, compartilhe, escreva, né, para que o YouTube dê um pouco mais de divulgação, né? E em troca disso vocês vão poder testar, né, o sistema todo em si, né, e tirar, né, suas próprias conclusões, né? Beleza? Então, para quem é membro novo, né, é interessante ver para poder prestar atenção em todos os itens do operacional, porque às vezes vê ali, mas não deu a devida atenção, né? Tem gente que já está até operando e não viu, né, às vezes o primeiro vídeo, tá? Então fica esse vídeo novo aqui, né, de instrução, né, e de apresentação. Beleza, pessoal? Tá certo? Um abraço, até mais.